Obrigada, Lê. A gente estava falando aí com a Simone, né, em relação a toda a questão lá da Europa. Agora vamos trazer um pouquinho aqui para o nosso Brasil. São várias questões que impactam exatamente, né, a nossa economia. A gente estava trazendo um pouco a parte do exterior, mas eu queria trazer um assunto, né, do excesso de fertilizantes nos maiores portos brasileiros, né? A gente tem aí essa informação do Porto de Paranaguá, que sinaliza aí que o preço dos nutrientes pode até cair ainda mais, que os agricultores, né, antes dos agricultores começarem a comprar, talvez até uma das perguntas que eu já deixo, seria uma pressão para esse preço cair exatamente? Está muito acima ou não? Lá em Paranaguá, por exemplo, a gente sabe que os armazéns particulares já estão com a sua capacidade máxima, né? Parece que realmente tem ali em torno de 3,5 milhões de toneladas ainda armazenadas. Será que realmente essa pressão pode derrubar o preço de uma cadeia toda da produção? Será que realmente podemos ter, de repente, aí um alívio um pouco mais na pressão inflacionária relacionada a esses produtos que dependem do fertilizante? Olha, Paula, o cenário, eu acredito que ele não seja exatamente como está nas matérias ali circulando em algumas mídias, porque a comercialização de fertilizantes no Brasil para essa temporada, os produtores já compraram em torno de 60% da sua capacidade. Então eles estão com uma compra maior do que o ano passado. As importações, elas cresceram e elas vêm crescendo desde o final do ano, porque como os preços das commodities elas estão em valores em máximas, algumas, soja, milho, em valores em máximas históricas, então havia uma expectativa de um aumento na demanda de fertilizantes para uma expansão diária. E toda a área de abertura, você tem que fazer uma aplicação maior para que aconteça o desenvolvimento melhor da produção, da produtividade. Então 60% já foi comprado. Como houve um aumento das importações, as entregas começariam a acontecer agora. Então é uma sazonalidade de entrega que começa em junho, julho, ganha força em agosto e setembro, que é quando começa o plantio das safras de primavera para serem colhidas aqui no verão. Então esse excesso de fertilizantes que está nos portos nesse momento foi de um acréscimo de compras internacionais, mas as entregas desse 60% que já foi vendido ainda tem que acontecer. Então, desse total que foi comprado, 60% já foi comercializado e deve ser feita a entrega. O 40% que falta comprar ainda, essa quantidade de fertilizante que está no porto consegue atender menos de 20% dessa necessidade. Então, a pressão de queda que teve nesse momento é uma pressão sazonal, principalmente nos nitrogenados, e aqui nós temos que dividir os fertilizantes em 3 classes. Os nitrogenados tiveram uma queda de preços agora, que é sazonal, porque reduz a demanda. O Brasil não está plantando nesse momento, os Estados Unidos já quase que finalizou o plantio por lá também das safras que utilizam nitrogenados. A Índia já fez a sua compra, a Índia, que é um grande comprador de fertilizantes, já fez a sua compra. Então, sazonalmente, o nitrogenado tem uma queda de preços agora. O fosfatado, que é o MAP, o DAP principalmente, que vem grande parte da China, esse o preço está relativamente estável, teve uma queda por causa da taxa de câmbio, mas enquanto a China não voltar a exportar normalmente, o preço não vai ter uma redução. E o potássio, que é muito utilizado para a soja, esse não caiu. Esse, uma leve redução, mas muito pequena por causa da taxa de câmbio. Mas no mercado internacional, o KCl, o cloreto de potássio, continua com valores altíssimos, porque 2 dos 3 maiores produtores globais estão com problemas para exportação. A Bielorrússia está com sanções comerciais desde o ano passado, a Rússia está conseguindo embarcar, mas o preço está alto por lá e há alguma limitação. Então a queda que nós tivemos agora foi mais um fator sazonal do que realmente um excesso de fertilizante nos portos, que já adianta, não vai conseguir atender a demanda para o segundo semestre, e até um risco de apagão de fertilizante no segundo semestre, similar ao que aconteceu no final do ano passado. Olha, eu fiquei com uma dúvida, não entendi exatamente. Você falou que cerca de 60% já está, né, na verdade, já foi comercializado. Por que eles estão, então, ainda parados ali, né? Então, esse excesso, na verdade, não é um excesso. É isso, mais ou menos, traduzindo o que você quis dizer. O que tem ali, na verdade, já está 60% até, já foi comercializado. Só está no estoque, seria isso? Só está ali nos armazéns. Eu entendi, isso eu entendi certo. Mas por que ele ainda está ali? Porque, sazonalmente, as entregas começam agora. Então, como o plantio agora do milho safrinha, a gente já começou a colheita,
tem que ser retirado esse milho safrinha da terra nas regiões aqui do Paraná para o centro-oeste. Quando é feito a colheita, faz um preparo da terra, em setembro, no meio de setembro, começa o plantio das safras de primavera, que são colhidas no verão, soja principalmente e o milho de verão. Então, um pouquinho antes de setembro é quando os produtores recebem esses fertilizantes nas propriedades para poder começar a fazer a sua aplicação. Então, como houve um aumento de compras em comparação com o ano passado, e a nossa estrutura no Brasil de armazenagem, tanto para exportação quanto para importação, ela não é das melhores, nós somos deficitários em espaço, começam a acumular fertilizantes. Houve uma aceleração de compras no início dos rumores, das discussões, na verdade, entre a Rússia e a Ucrânia, então as empresas partiram para compras para garantir um percentual mínimo. Mas agora, 60% disso que já está no Brasil já está vendido, e o restante ainda vai ser vendido, e ainda falta em torno de 25% a 30% a ser comprado no mercado internacional para poder atender a demanda anual aqui do Brasil. Então, o ano passado, principalmente em setembro, houve um apagão no recebimento de potássio. Então, havia potássio que chegava no mercado e ia direto para a máquina para fazer a aplicação. Alguns produtores chegaram a nem receber esse potássio para fazer as primeiras aplicações antes do plantio da soja. Então, já há rumores no mercado que a turma vai sentir saudade do ano passado, principalmente daí no segundo semestre.